vamos ler pouca coisa, viu, amados? Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também está o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Nosso Deus amado e querido, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por estarmos na Tua presença e perante a Tua face. Agradecer ao Senhor porque até aqui nos tem ajudado e a Tua misericórdia, Pai, tem sido conosco. Fala conosco nessa noite através da Tua palavra. É o que eu oro agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Todos estão quietinhos aí, sossegados, ouvindo bem? Então vamos lá. Vamos para a mensagem desta noite. Eu vou ser breve por causa do horário. Aliás, eu vou fazer uma reunião depois, que nós estamos devendo uma, né? Ministério de... ou com os obreiros da igreja, os que fazem a primeira parte. Nós vamos começar os nossos cultos os dias de quarta-feira, irmãos, às 7h20, tá bom? Todos os irmãos, as irmãs que fazem a primeira parte na quarta, a Sirleide, Ariana e Rosa que estão aqui, vou deixar já avisado a igreja, nós vamos começar a parte do louvor, tendo ou não tendo ninguém na igreja, 7h20. Não mais 7h30, eu acho que eu vou fazer isso em todo o culto. Porque eu estou passando sempre do horário e eu não quero fazer isso. Também porque estão me entregando tarde. Então, para que os irmãos não sejam penalizados, nós vamos começar um pouco mais cedo, às quartas. Se sexta-feira for necessário e domingo, vamos fazer a mesma coisa, para que o culto se encerre às 9 horas. Tá bom? Paulo diz que nós temos que aprender a remir o tempo. E ele nos orientou, eu falei sobre isso aqui outro dia, sobre a questão de organização no culto. Então, já foi dada a instrução da parte de Deus pelos apóstolos, basta nós seguirmos. Por incrível que pareça, e alguém venha dizer, como eu ouço aí novamente, ou geralmente o relógio, irmãos, dentre nós aqui é o único convertido. Porque ele não muda também. O tempo é sempre tempo. Alguém fala, o relógio é desconvertido. Não, desconvertidos somos nós. Eu que passo, termino 9h10. Mas o relógio não, está ali 9h25. Ele se desconverteu só por 1 minuto. Mas está ali, ele é convertido. E nós temos que nos adequar a ele. Então, a partir de quarta-feira, o culto vai começar, a parte do louvor, que o culto começa às 7h. Nós temos a liturgia de 7 às 7h30 orar, mas nem isso está dando para fazer, mas quarta-feira, 7h20, começa a parte do louvor, da ministração do louvor, para que esteja no máximo tudo feito até as 8h10, tá bom? Então os irmãos aqui presentes já sabem, e a igreja também já sabe, se você pode, não chegue atrasado, porque nós vamos começar o louvor às 7h20 em ponto, se assim o Senhor permitir. Glória a Deus. Amados, eu vou falar nesta noite aqui, bem devagar e sucinto, para que vocês entendam. Parece de vez em quando, eu até já falei sobre isso, que a Bíblia nos contradiz, ou contradiz a sua mensagem. Mas na verdade a Bíblia não se contradiz, somos nós que entendemos a mensagem errada. Eu expliquei aqui outro dia que o ministério de Jesus foi muito curto. Jesus viveu 33 anos e teve um ministério de apenas 3 anos e meio, que dá mais ou menos 1200 e alguns dias.
Se você dividir pelos dias de ministério de Jesus, que foi do 1226, alguma coisa assim, por número de milagre que está registrado, João diz que ele fez muito mais daquilo que está registrado. Mas se está registrado, foi para que nós entendêssemos aqueles milagres que estão registrados. E está registrado apenas 35 milagres de Jesus no seu tempo de ministério. Se você dividir por dias o tempo de ministério de Jesus pelos milagres que foram registrados, dá em média aí uma operação de um milagre cerca de 36 dias. Ou seja, levava mais ou menos 36 dias para Jesus realizar um milagre. Tempo esse que nós não suportaríamos, porque se Jesus se manifestasse no nosso meio, nós não aceitaríamos que ele viesse aqui nessa noite e não realizasse um milagre. Mas Jesus entrou muitas vezes em aldeias, onde tinham doentes, e não curava a todos. Jesus participou de cultos onde tinham enfermos e nem todos eram curados. De sorte que nós podemos entender que a mensagem central de Jesus não era a cura de enfermos. Muito pelo contrário. A mensagem central de Jesus era arrependimento e salvação da alma do homem. A Bíblia chega a dizer que a primeira pregação de Jesus, assim como a de João de Batista, foi: arrependei-vos. De sorte que Jesus não veio, irmãos, de forma específica para curar. Claro que as curas eram sinais de que Jesus era o profeta. Mas Jesus veio principalmente para religar o homem a Deus. Ele conseguiu isso através da cruz. Jesus veio restaurar a comunhão que o homem havia se perdido de Deus. E ele conseguiu isso através do sacrifício da cruz. Jesus, ele veio fazer essa ligação que estava perdida. E a Bíblia vai mostrar mais Jesus falando de arrependimento e conversão do que especificamente milagres. Já está registrado na história que dos 10 maiores sermões que houve em todos os tempos, desde a época de Jesus até hoje, o Sermão da Montanha foi escolhido como o mais profundo dos sermões. E como eu disse, os paradoxos da Bíblia nos deixa, eu particularmente fico perplexo, porque você vai olhar o Sermão da Montanha e Jesus vai dizer que felizes são os perseguidos, felizes são os que choram, felizes são os injustiçados, que bem-aventurados são aqueles que sofrem, são aqueles que passam perseguição por nome de Jesus. E por que eu disse que é um paradoxo? Porque nós trabalhamos justamente em contrário a isso tudo. A igreja quer sofrer por causa de Jesus hoje quase nada. Aliás, nós nem aceitamos até ser insultado por causa do nome de Jesus, porque ser crente hoje virou status. Mas Jesus diz, o texto que eu li: em verdade eu vos digo, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Como eu disse, a mensagem central de Jesus não foi curas e milagres. Isso acontecia por causa deles, dos escribas e fariseus. Ele chega para um homem que era paralítico, que desce na casa de Pedro, é colocado no meio, e aí Jesus fala: homem, os teus pecados estão perdoados. E Jesus só manifestou milagres para mostrar que ele tinha a autoridade de Deus para fazer aquilo. Porque o milagre Jesus tinha realizado quando perdoou os pecados do paralítico.
Mas eles arrazoavam no seu coração perguntando: quem é esse que perdoa pecados? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí Jesus pergunta: qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Para que vocês saibam que eu tenho a autoridade de Deus, eu te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A cura ali era secundária à libertação. A cura ali era complemento da salvação daquele homem. Os 10 leprosos entenderam isso, porque 10 se apresenta a ele recebe, os 10 recebem uma ordem, eles vão se apresentar ao sacerdote, e um entende que a cura era secundária, voltou para adorar a Deus, porque estava faltando alguma coisa, faltava salvação. E Jesus diz: homem, a tua fé te salvou. Eles já estavam curados. Então, Jesus teve como prioridade, irmãos, não foi curar, é consequência para que haja um entendimento de que Ele opera na igreja. Mas Jesus tinha como prioridade central da sua mensagem era salvar o homem. Mas para que o homem viesse a ser salvo, porque ele vai explicar aqui nos versículos seguintes a qual li, que ele precisa, ao entender a mensagem, assim como um trigo, morrer, porque senão não acontece nada. E esse talvez seja a maior dificuldade, ou melhor, essa talvez seja a maior dificuldade que nós estamos tendo para poder encontrar a Jesus. Morrer. Eu não falo morrer fisicamente, os irmãos, pelo amor de Deus, estão me entendendo. Estou falando morrer na sua natureza. Porque Jesus disse que se esse não morrer, ele não produz. Ele fica só. Ele preserva a sua vida aqui, mas perde lá em cima. Ele guarda a sua vida aqui, mas perde perante Deus. Traduzindo, ele não é reconhecido nos céus se ele não mortificar a natureza. Vocês vão ver por trechos e trechos da Bíblia que quando homens vêm conversar com Jesus, a mensagem de Jesus é: você precisa nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, mulher, você precisa beber da água que eu te der. Chega para o homem: vocês precisam nascer. Ele diz que se essa pessoa, e nós não podemos encontrar Jesus e nem ser servo de Deus e nem produzir, se esse versículo literalmente não se cumprir em nossas vidas. E a igreja, como eu disse, talvez seja o maior problema de entendimento da igreja, porque com promessas que nós recebemos de homens, e eu vou explicar por que homens, porque nem sempre a palavra ratifica ou confirma aquilo que é pregado por mim. Nós ficamos tão apegados em promessas que são ditas muitas vezes por homens que esquecemos o essencial, que para encontrar Jesus precisamos mortificar a nossa natureza. Que para encontrar Jesus nós precisamos deixar de ser quem nós somos. E quem nós somos aqueles que querem mudar a natureza de Deus. Eu vou começar por aqui. As coisas têm que acontecer da nossa maneira. O culto tem que acontecer da nossa forma. Porque se não tiver um retetezinho, um pularzinho, um dançazinho, o culto não prestou. Mas só que não foi você que veio receber culto aqui. Quem veio receber foi Deus. Jesus não veio, irmãos, formar outra coisa senão discípulos. E para ser discípulo, a Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. O problema é que nós queremos ser servo de Jesus, mas nós não queremos largar, abrir mão daquilo que nos prende ainda a esse mundo. Nunca houve-se um tempo onde nós queremos fazer as coisas à nossa maneira. Escolhemos o dia de cultuar a Ele.
Aí eu vou quarta-feira, mas eu não vou sexta, porque eu não gosto do culto de sexta-feira. Eu vou domingo, mas eu não vou quarta, porque eu não gosto do culto de quarta-feira. Escolhemos a oferta que queremos dar a Ele. Fazemos as coisas da hora que nós quisermos, porque se porventura Deus nos chamar uma hora que nós estivermos ou não estivermos dispostos a responder a Ele, nós não respondemos. Quantas vezes, irmão, não trocamos um momento de oração ou de um culto por causa de um jogo de futebol? Somos mais fiéis ao nosso time do que fiéis à nossa religião. E Jesus diz que eu posso até ser trigo, mas não vou produzir se eu primeiro não morrer, porque se isso não acontecer, a Bíblia diz que o trigo não produz, ou seja, fica só. Resumindo, estamos querendo servir a Jesus, mas com as nossas velhas bagagens. Nós não largamos a amizade que Jesus disse que era para largar, porque afinal de contas Jesus pode mexer em tudo, mas isso aí eu não faço. Não deixamos a velha natureza, porque afinal de contas, olha, Jesus pode fazer uma coisa, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Os nossos conceitos, a ponto de questionarmos até aquilo que está escrito. Eu falei aqui já várias vezes, vou falar de novo, eu brinco até assim. Irmãos, a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, não é isso? Mas se tivesse escrito que ele foi engolido pela tainha, eu não faria estudo para saber se era peixe ou tainha. Eu acreditava que era tainha, porque Deus tem poder de fazer isso. Porque Deus tem poder para fazer isso. A Bíblia diz que Israel passa a pé enxuto o mar vermelho, que se abriu em duas partes, e eu quero lá fazer estudo, se a maré era baixa ou se era alta, se a Bíblia está dizendo que Israel passou a pé enxuto, eu creio que ele passou a pé enxuto. E Jesus está dizendo que o grande problema aqui é justamente isso, que nós até estamos caindo na terra, e queremos produzir, mas não vai acontecer ainda se nós primeiro não morrermos. Ou seja, perguntar a Jesus qual é a vontade que Ele tem para as nossas vidas. O que Ele quer que eu e você faça. E muitas vezes Jesus só quer trocar aqui a natureza de algumas pessoas. E não conseguiu até hoje. Jesus aqui só quer te matar, espiritualmente falando, para que você pegue essa sua carne e jogue no lixo. Que você pegue essa sua natureza e lance fora. E queira agora se encorpar e se vestir com a natureza de Jesus. O negócio é tão sério, mas tão sério, que Jesus disse: se teu inimigo te obrigar a andar uma milha, você tem que ir com ele duas. Mas você não para de questionar a ordem de Jesus. Nós não paramos de questionar aquilo que Jesus fala para as nossas vidas, porque achamos que aquilo que nós queremos é o melhor. E a Bíblia diz que o teu caminho pode ser até direito aos seus olhos, mas lá na frente será um caminho de morte. O que Ele falar, irmãos, está falado. O que Ele disser está dito. Como Ele realizar, está realizado. Nós infelizmente não morremos ainda e, fala sério, nós estamos na igreja e a natureza está ainda viva. E isso se manifesta no dia a dia das nossas vidas. Jesus disse que é para nós amarmos o inimigo a nós mesmos, mas só basta o irmão olhar para nós com cara feia, que nós sequer amarmos os irmãos, quanto mais a inimigo. Aí
Ainda bem que Gleidson não ficou ontem zangado que eu não fiquei no aniversário dele. Ligou, mas trouxe um bolo para mim. Tá tudo legal. Nós não conseguimos sequer fazer aquilo, irmãos, que é pouco. Tem lugar onde Jesus não pode entrar em nossas vidas e nem pode mandar. Porque afinal de contas nós achamos que Ele está pedindo demais. E o nosso Deus é um Deus de detalhes e de exclusividade. Quando a Bíblia diz que o ciúme tem espírito por nós, é porque Deus quer total exclusividade a Ele. Deus não quer te dividir com ninguém. Deus não quer dividir a tua oração, a tua adoração ou a tua obediência a ninguém. Deus não quer que você tenha dois senhores. Aquele jovem, irmãos, não estava em pecado algum, segundo a palavra, porque segundo a palavra, a Bíblia diz que quando ele pergunta a Jesus: mestre, o que é necessário para que eu seja salvo? Deixe ele. Deixa eu fazer o negócio. E ele disse: sabe os mandamentos? Eu sei. E guardava. Porque quando Jesus cita os mandamentos para ele, ele diz: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas ele disse: o que me falta ainda? E Jesus disse: falta você parar de confiar no seu dinheiro. Porque Jesus quer exclusividade a Ele. Jesus não quer te dividir com nada e nem ninguém que tire a adoração para Ele ou te tire a sua santidade que você tem a viver para Ele. Escuta aqui, porque eu vou falar no âmbito físico que dá para entender. Dá para entender no âmbito físico aqui de forma muito legível. Jesus não quer que você vibre porque o seu time está ganhando. Não, Ele quer que você vibre quando você chegar aqui no culto. Jesus quer sua atenção aqui nas coisas dEle. Amados, nós já erramos em prestar um culto a Deus nesse horário, porque Jesus pega a pior parte do nosso dia, 7 horas da noite. Aleluia, era para ser 6 da manhã, mas alguns de nós não conseguiríamos, porque infelizmente Jesus não é o primeiro em nossas vidas. Ele que bote aqui um culto 6 horas da manhã, a ver se você troca pela tua cama. Achei. Esse daí vinha rapidinho. Ele vinha 4 da manhã para ir trabalhar 5. Eu acho que eu vou mudar o culto a você. Só nós dois aqui, né? Nós estamos trocando. Aliás, não estamos entendendo qual foi a mensagem central de Jesus. Jesus não veio aqui para que o culto de sexta-feira fosse melhor. Ele veio aqui para que o culto, aonde ele foi e fosse adorado no dia, fosse o melhor culto. Mas nós prestamos muita atenção naquilo que satisfaz o nosso ego. Nós não queremos mais ser confrontados, porque afinal de contas, aquele que está pregando não manda na tua vida. Nós queremos reserva e damos até margem para cometer qualquer espécie de erro, porque afinal de contas eu tenho direito. E Jesus disse: para que você produza, você tem que morrer. E morrer aqui, irmãos, é fazer aquilo que você não quer. É lutar contra a sua vontade. É ser contrário aos seus objetivos. Abraão tinha muito o que perder, porque afinal de contas o pai dele era riquíssimo. E quando Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te darei, eu te mostrarei. A promessa a Abraão não foi ele ser rico no princípio, não. Lá na frente Deus disse: eu vou fazer de você uma grande nação, Abraão. E Abraão sai porque ele sabia que estando do lado de Deus está bom. Quanto nós
não morrermos ainda, não poderíamos dar frutos, ou sequer ser considerados discípulos de Jesus. Podemos até congregar. É um prazer para mim ter você aqui nessa noite para cultuarmos ao Senhor. Eu me sinto honrado pela tua presença, mas eu não quero só isso. Eu quero que o teu nome esteja assinalado nos céus e que o teu culto esteja sendo recebido por Deus. É um prazer para mim te receber aqui nessa noite, mas nada me interessa se naquele grande dia você escutar a palavra de Jesus dizendo para a tua vida: eu nunca te conheci. E por que eu nunca te conheci? Porque a tua natureza nunca foi morta. Se é brabo, tem que amansar. Pastor, mas eu vou ser tirado como otário ou como otária. Não importa. Jesus disse que tem que amansar. Se ele pedir alguma coisa difícil, porque para o jovem rico foi deixar tudo que tem. Irmãos, quem é rico e já quer ser pobre de novo? A gente tem um carrinho velho, uma motozinha velha, se Jesus pedir de oferta a gente não dá. Ou seja hipócrita dizendo aqui que dá. Não seja hipócrita, dizendo: não, pastor, eu abro mão. Abre nada, está difícil a gente dar aquilo que ele tem por direito, quanto mais aquilo que nós achamos que ele não tem por direito. É difícil nós entregarmos aquilo que Deus tem por direito, que está escrito, quanto mais aquilo que nós achamos que ele não deve, porque afinal de contas nós já damos o suficiente. Mas para ser discípulo e para produzir, precisa morrer. E eu quero te perguntar: você está disposto a isso? Não, pastor, só vou até aqui. Vou te dar uma notícia até boa. Você vai entrar na igreja, você vai receber bênçãos, você vai receber cura. E eu vou dizer a você porque você vai receber cura. Porque Jesus questiona dizendo: vem cá, quantas viúvas havia no tempo de Elias? Quantos leprosos havia no tempo de Eliseu? E Deus abençoou um sírio, e Deus abençoou uma estrangeira. Ele termina dizendo o seguinte: olha, sol nasce sobre bons e sobre maus, chuva cai na horta do bom e do mal. Se você está aqui interessado somente em bênção, você veio no lugar certo, é aqui. Se você está interessado somente em receber vitória, em resolver o teu casamento, em ser curado de uma enfermidade, em prosperar financeiramente, você está no local certo, é aqui. Mas se você está interessado em se ser, ou em se tornar e ser chamado filho do Altíssimo, precisa muito mais, você precisa matar a tua velha natureza. Você precisa destruir a tua velha natureza, sepultá-la. Ser, como diz a palavra, ovelha, e não bode. Eu quero te perguntar uma coisa, porque até hoje você questiona quando Jesus fala algo contigo. Eu já falei esse testemunho aqui, irmãos, 350 mil vezes. Vou falar 351 mil vezes. 50.001. Temei com Jesus uma vez e ali foi claro. Aliás, já tomei umas 3 ou 4 porradas. A última vez que eu fui assaltado mesmo, eu senti forte. Essa não foi tão claro como a primeira, uma outra vez, mas senti bem forte, dizendo: não vá trabalhar hoje. E o abestalhado aqui não quis ouvir a voz do Espírito. Foi trabalhar e quase morre. Porque o ladrão botou, eu vi até o fundo, eu vi até a bala que tinha 5 balas dentro daquele tambor, daquele revólver. Tomei meu prejuízo financeiro e ia perder a vida.
Mas uma vez eu fui achar emprego, aliás, foi meu primeiro emprego, eu lembro até hoje, Ezequiel 44, Jesus disse, essa porta vai estar fechada. E eu achei que a palavra não era para mim. Quando Jesus, cheguei lá, trabalhei até meio-dia, o carro que ia trabalhar estourou o câmbio, o cara me disse, desaforo à torta e à direita. E aí o Espírito Santo vem na hora da palavra e disse a você não vir. Quando Jesus te dá uma ordem, não questiona não, obedece. Mas isso eu não deixo, você vai quebrar a sua cara. Ou pelo menos você não vai quebrar, vamos corrigir isso aqui. Você não vai quebrar a sua cara não. Vai dar tudo certo em sua vida. Deus vai te abençoar. Deus vai te usar para curar pessoas. Você vai prosperar financeiramente. Você vai ter a impressão que o seu ministério, a tua vida está sendo aprovada. Mas cuidado para aquele último dia, você não ouvir, você me desobedeceu. Moisés, Deus disse, Moisés, a primeira vez você bateu, a segunda você manda. Ele chega lá segunda-feira e fere a rocha. Segunda vez e fere a rocha. Pergunta a você, o ministério de Moisés caiu? Ele achou que a ousadia foi pouca, desce do monte, quebra as tábuas que Deus tinha dado. Pergunta a você, Deus repreendeu Moisés? Moisés continuou levantando a mão e tendo vitória? Continuou. Moisés continuou orando e as pessoas sendo curadas? Continuou. Miriam e Arão, seu irmão, se levantou contra Moisés e Miriam ficou leproso na hora. Moisés continuou a intimidade, Moisés subiu no monte, e a Bíblia diz que Moisés viu o rosto, as pessoas viram o rosto de Moisés resplandecer. Moisés estava tão cheio da glória que ninguém podia olhar para ele. Mas quando chega para entrar na terra, Deus diz, Moisés, lembra-te daquele dia que eu falei para você não fazer, e você fez. Senhor, eu pensei que o Senhor tinha esquecido. Não. Porque, Moisés, você precisou morrer a tua natureza naquele dia. Eu quero te dizer, ande do jeito que você quiser andar. Viva a vida que você quiser viver. Vou te falar um segredo mais ainda, use o nome de Jesus. Porque até os descrentes, quando usam o nome de Jesus, as coisas dão certo. Senhor, vimos um homem que em teu nome estão expulsando os demônios. E eu impedi, nós mandamos parar porque ele não te segue. Jesus disse, não façam isso. Deixe. Mas lá no dia da colheita, Jesus dirá aos seus anjos, separa o trigo de um lado e separa o joio do outro. Amarra os joelhos em feixe e lança no lago de fogo. A igreja precisa refletir sobre salvação. E para ser salvo, não tem outra maneira senão nascer da água e nascer do Espírito. Dê glória agora, Fábio. Tá vendo aí, Márcio? Não tem outra maneira que senão você passar pela porta, e ela continua exatamente do mesmo jeito que Jesus deixou, estreita e apertada. A mesma coisa, estreita e apertada. Está tudo como era igual. E quem não nascer da água e nem do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Jesus disse que se eu cair assim como um grão de trigo na terra e não morrer, eu fico só. É por isso que eu tenho que pegar essa minha vontade de enforcar Pablo e segurar. Essa minha vontade de enforcar Fábio e segurar. De pegar Denilson e dar uns 2 cascudos. Até Denilson. Hã? O William, você tocou no assunto. E aguentar, gente. Porque se eu não matar a minha natureza, eu não vou entrar. E longe de mim, não abraçar o meu Senhor.
Longe de mim naquele dia o Senhor não falar para mim: vinde, amado meu, entra no gozo do teu Senhor. Longe de mim, irmão, ser reprovado, porque o que me interessa é céus. E o que te interessa é céus. E eu espero que você morra para que você possa entrar lá. Fique de pé em nome de Jesus. Oi. Ela fez aniversário ontem. Deus abençoe os amados da internet. Que a mão de Cristo esteja sobre as vossas vidas e que possa abençoar sua família e sua casa nesta noite. Em nome de Jesus.